Atrás do Gol, Renato Corona. Muito boa noite, torcedor juventino, torcedor sempre ligado aqui em www.webradiomoca.com.br. Esse é mais um Drops Atrás do Gol. O Atrás do Gol está de férias, mas as notícias do Juventus não param. E como não param as notícias, também não pode parar o Atrás do Gol. Nessa semana, nesse fim de semana que passou, Marcelo Santos, sempre ele, o incansável Marcelo Santos, esteve mais uma vez lá no treinamento do Juventus, lá na Rua Javari, acompanhando os treinamentos dos jogadores, e conversou com mais algumas pessoas aí que estavam lá na Rua Javari, fazendo os treinamentos lá e também acompanhando o desempenho dos jogadores. Marcelo falou com Salinas, Vitor Salinas e o Léo, o zagueiro Léo, os dois. Olha só, os dois estavam depois do treino melhorando, a preparação física deles. Não era de se esperar que o jogador fique depois do treino melhorar a sua condição física, a sua preparação física, mas os dois estavam lá. Vitor Salinas e Léo falaram sobre o treinamento diferente aí da zaga, que é necessário, segundo eles. E você vai ouvir aí o que disse Vitor Salinas e Léo. Juventus! Uma correria aí, a rapaziada exercitando bastante, já praticamente uma semana de treinamento. Como é que tá o Vitor Salinas uma semana depois? Tô bem, já tava treinando. A gente nunca fica parado, tem que se cuidar. E a gente sabe que o tempo é curto, A gente tem um mês só, menos de um mês agora. Então sempre que dá pra fazer um algo a mais, acho que faz a diferença no jogo, O Léo me disse que esse algo a mais foi um pedido de vocês, que essa rapaziada aí, esses 6, 7 jogadores que estavam nesse exercício extra, pediram um pouco mais. É importante esse condicionamento cada vez mais forte? Cada um sabe o que precisa, O zagueiro ali é muito tiro curto para ir atrás do atacante, deslocamento, agilidade. Foi isso que eu pedi pro Walter, tanto eu quanto o Léo. Lateral já é um pique maior, então acho que cada um sabe o que tem que fazer para melhorar dentro do jogo. Se a gente fizer só o que é passado pro grupo todo, fica um jogador comum. Tem que fazer um diferencial para no jogo fazer a diferença. Diante dessas suas palavras, eu enxergo o seguinte, você me corrija se eu estiver enganado. Cada setor do campo, cada posição, tem a sua particularidade, tem a sua exigência física. E você, como zagueiro, percebe esse algo a mais. Esses piques curtos, como você disse, o próprio apoio na área, em escanteios, é uma diferença, é onde você é um pouco mais exigido. Claro, tanto para atacar a bola de escanteio, você corre ali 5 metros, é aquela explosão curta que tem que ser o 100%. É isso que eu pedi pro Walter ali, que a gente fez no canto, e é isso que é cobrado dentro do jogo. Tanto o atacante, quando o meia vai meter uma bola, você já antever isso e chegar primeiro que o cara. Então é esse algo a mais que às vezes você acaba não fazendo no trabalho grande, que você acaba mais trabalhando sua resistência, que faz a diferença, trabalhar isso depois do treino, tanto que eu falei com ele, até um treino com bola, acaba o treino, faz ali um pouquinho, que como eu falei, quando você já está num trabalho já 1, 2, 3 meses, você acaba só mantendo, mas agora que você precisa correr um pouco contra o tempo, é importante você fazer esse algo a mais. No primeiro coletivo, quem foi seu companheiro de zaga? É que na verdade teve 2 coletivos, Um entrou primeiro o Cícero e o Léo, depois entrou eu e o Borges, um outro zagueiro que chegou, mas no último, que foi mais tá tendo um pouco mais a cara, fui eu e o Léo. Então a torcida juventina pode começar a ficar tranquila. Vamos talvez reeditar uma dupla antiga, uma dupla que fez sucesso em algumas partidas, inclusive como você me disse no nosso outro bate-papo, na sua ausência ele te cobria. Na ausência do Maurício Carvalho, ele cobriu o Maurício e ficou você e o Léo e acabou sempre dando certo. Eu ressaltei uma coisa com o Fernando, que o Juventus demorou bastante na Copa Paulista do ano passado para sofrer um gol. A zaga foi bem coesa, Claro, tanto eu quanto o Maurício a gente cobrava antes dos jogos e falava, a gente não vai tomar gol, a gente é a melhor zaga do campeonato. E eu acredito que a gente foi a melhor zaga do campeonato. A gente não foi campeão por detalhe, vocês viram o jogo aqui contra o Audax, infelizmente eu não pude jogar, tive uma contusão. Mas quem entrou no meu lugar não foi culpado, Tanto o Léo foi um acaso, tomamos gol no finalzinho do primeiro tempo, Tínhamos chances claras de passar adiante para semifinal e final. Então eu acho que a gente era a melhor zaga do campeonato, tanto eu, quanto o Maurício, quanto o Léo, nós três, eu incluo nós três. Então esse ano a gente pretende fazer a mesma coisa, quanto menos gols sofrer,
dá mais tranquilidade pro ataque fazer o gol. O problema é quando o atacante fica, puta, preciso fazer gol, que lá atrás tá foda. Agora quando ele fala, não, uma hora vai sobrar, eu vou fazer o gol, acho que ele fica mais tranquilo. Você comentou uma coisa aí, fazer gols, tal, de segurar lá atrás. Outra coisa importante que eu me lembro, demorou bastante para tomar cartão também, né? Verdade, eu tomei um cartão que, vocês me corrijam se eu estiver errado, não fiz nada, eu sofri a falta, peguei a bola com a mão pra bater, o juiz me deu amarelo, reclamei, me deu vermelho. Fui expulso não por falta de jogo, né, mas por reclamação, mas a gente aprende com os erros, né? Atrás do gol. Tem uma nova cara, a rapaziada puxando mais no treinamento físico. É isso que está acontecendo, Léo? Alguns resolveram fazer um trabalho adicional aí. A pré-temporada vai começar efetivamente semana que vem. Mas esse pessoalzinho aí que ficou até agora resolveu fazer um trabalho extra. Ah, esse foi um pedido de vocês ao preparador físico? Isso. O trabalho com o grupo acabou, acho que faz uns 20 minutos já. E aí alguns optaram por trabalhar um pouquinho mais, né? É importante? É importante. Eu sou um cara que particularmente gosto muito, né? Eu sou um cara que eu nunca quero estar mal fisicamente ou sair de um jogo derrotado por estar mal fisicamente ou alguma coisa que tenha me atrapalhado na parte física. Obrigado, velho, pela sua participação mais uma vez aqui na Web Rádio Moca. Imagina, obrigado a vocês. Atrás do gol. Tá aí, Vitor Salinas e o Léo também dizendo sobre o treinamento diferente aí da zaga, já dá uma animada na torcida, né? Porque estão preocupados com a preparação física e estão preocupados com a zaga, né? Estão preocupados em proteger a meta juventina. E também lá na Rua Javari estava Walter, o novo preparador físico que veio junto com o treinador Rodrigo Santana também. O Walter, que ainda não tinha se apresentado aqui nos microfones da Web Rádio Moca, não tinha se apresentado para você, torcedor, falou um pouco sobre sua história e sobre justamente essa preparação física especial aí com os jogadores para aguentar o tranco aí da Copa Paulista, que vai começar já, e vai começar no meio do mês de julho. Então, conheça você, torcedor, Walter, o novo preparador físico do Juventus. Atrás do gol. Deixa eu pegar aqui o Walter, que é o novo preparador físico do Juventus. Antes de mais nada, eu vou pedir para o Walter, antes até de falar do que está acontecendo aqui, de como é que está a rapaziada, vou pedir para você se apresentar, da onde que você veio. Boa tarde a todos, a você, o amigo ouvinte, especial torcedor juventino. Eu vou tentar sucintamente, né? Não tem muita fantasia, mas eu comecei, por incrível que pareça, foi em 97, 98. Nessa época eu estagiava no Juventus, comecei no Sub-15 e no Sub-17. Eu não vou dizer que foi coincidência, foi algo que Deus estava reservando para mim. Nós somos campeões Sub-17, na época do Thiago Mota, Luizão, Alex. Em seguida eu comecei minha trajetória pelo interior de São Paulo. Aí depois de muitos vai e vens, é Nordeste, é o Sul, é interior novamente, enfim, estou retornando a casa com muita alegria, dessa vez no profissional, é algo que todo mundo almeja, todo bom profissional que se preze almeja, né? E o Juventus, por se tratar do time da Moca, de São Paulo, um nome respeitado, sempre foi respeitado, e estamos aí estamos fazendo um bom trabalho com a comissão técnica, em conjunto com o pessoal da fisioterapia, né? Esperamos fazer um bom trabalho, que a torcida tenha um pouquinho de paciência, mas acima de tudo, venha ao estádio e motive o time, empurre o time, que é muito importante. Você já havia trabalhado com o Rodrigo ou o primeiro contato? Não, o Rodrigo já o conheço, ele foi meu jogador, por sinal, lá em Santa Catarina. Eu conheci, foi em 2006 ou 2007. Segunda divisão do Catarinense. Aí nós fomos para o Paraná nas primeira e segunda divisões. E faz mais ou menos, aproximadamente 1 ano e meio que nós estamos assim. Ele virou treinador, por sinal, um treinador muito capacitado. Até eu estranhei a forma dele trabalhar, a forma dele agir. Topei essa parada, esse desafio com ele. Viemos do São Carlos, né, novamente, estou voltando a casa.
E ele já havia passado por aqui juntamente com outros treinadores, também foi uma escola para ele, uma escola assim muito boa. E estamos tentando unir todos os nossos conhecimentos com a ajuda da diretoria, para que nós possamos fazer um time forte, um time homogêneo, né, um time coeso, e possamos de repente, aí Deus permita, com um bom trabalho, chegarmos à final da Copa da Federação. Dentro dessa rapaziada que você já está movimentando desde segunda-feira, você percebeu um disparate físico entre eles ou a rapaziada está mais ou menos no mesmo nível? Pelo que eu tenho visto, alguns estão um pouquinho abaixo, mas isso é absolutamente normal. Alguns que estavam parados, outros que vieram de outros times, né? Mas isso aí eu tenho certeza que não terá problema nenhum, porque com a pré-temporada vamos equiparar as valências, a carga de trabalho. Vamos começar oficialmente na segunda-feira com trabalhos com um fisiologista. Já está sendo feito de 2 dias para cá um trabalho com os nossos fisioterapeutas a nível preventivo, evitar futuras lesões. As dores na pré-temporada é uma coisa normal e natural, já prevista, porém eu me vejo muito mais como recuperador do que como preparador físico. Eu espero que essas dores que venham a atingir a musculatura do atleta não se transformem em lesões e de cara um DM. Eu espero de repente nessa semana que vai entrar iniciarmos já com atividade de academia, fazer a transferência para o campo, e vai ser 8 dias assim. Eu uso essa expressão meia chula, mas eu falei até com eles, esse pequeno inferno que eles vão passar comigo, porque o paraíso o quê? É a conquista de títulos, é levantar um troféu, uma medalha. O paraíso é maravilhoso, mas antes disso existe um inferninho, ou seja, o trabalho, o suor, a dedicação, o se doar todos os dias, sabendo que nada está ganho, a cada vitória uma lição. Existe um trabalho diferenciado, porque a gente vai começar agora a Copa São Paulo, numa época Copa Paulista. Vamos começar a Copa Paulista numa época meia fria. No decorrer da competição, a temperatura vai subir. Os jogos do Juventus, a maioria domingo às 10 horas da manhã. E a gente sabe que com a temperatura subindo, o desgaste físico é maior. Você já projeta esse trabalho a longo prazo? Sim, nós da comissão técnica já sentamos para conversar sobre isso, levando em consideração a umidade relativa do ar em torno dos seus 20% a 25%. Existe um desgaste maior, a perda de sais, né, uma sobrecarga no trabalho, no campo. Quem é que aguenta de repente 90 minutos? Existe a necessidade do treinador tocar por opção tática, nunca por opção de, ele está mal fisicamente. Não, o jogador ele nunca pode pensar, será que eu vou aguentar? Não, ele vai aguentar. A pré-temporada justamente é para isso, é para ver a capacidade dele suportar a carga de trabalho, porque no campo haverá, além disso, o desgaste, lesões, contusões, uma torção, uma paulistinha ou tostão, como o ouvinte quiser entender, né? Mas tudo isso aí já está sendo conversado com a comissão técnica, com o departamento médico. Haverá uma necessidade, haverá um eventual acontecimento, pode haver, mas nós temos que estar preparados, prevenidos para tudo. É por isso que antes disso aí existe nós já estamos fazendo, como já disse, o trabalho preventivo com a fisioterapia. Mas o desgaste é natural, é normal, e a perda será reposta com suplementação, sais, enfim, nós temos todo um aparato, a diretoria está atento a tudo isso, a nossas solicitações, às nossas necessidades. Você, como preparador físico, quando você vê uma situação como essa que eu presenciei há pouco, um grupo X de jogadores pedindo para você mais, querendo mais, já te motiva? É sinal de que seu trabalho está sendo bem feito, a rapaziada está gostando e está pedindo cada vez mais? É assim que você pensa? Justamente, me motiva, me deixa contente, me deixa alegre, me deixa assim motivado, entusiasmado, porque é uma rapaziada que quando vê o trabalho bem feito, eles na cabeça deles deve de passar, o cara é bom. Eu procuro trabalhar da forma que desses 23 anos de futebol tenho aprendido com muitos profissionais. Então quando eu até deixo até no ar, falo, olha, mas quem quiser um trabalho adicional, modo de dizer, é só chegar em mim, vamos conversar, pegar no final de cada treino, aqueles 10 minutinhos muito, assim, é valioso. 4 minutos adicionais que podem refletir em 90 minutos sensacionais. Sensacionais. Atrás do gol. Pois é, e depois de Walter, quem também falou mais uma vez nos microfones da Web Rádio Moca foi Rodrigo Santana, o treinador Rodrigo Santana,
disse que gostou dessa primeira semana dele de treinamento, sentiu o grupo motivado, falou também sobre reforços e reforçou que quer amistosos até com times da Série A1 aí para testar o grupo, para fazer o pessoal correr mesmo, para fazer o pessoal suar e melhorar, inclusive isso também, né? A questão da condição física e da disputa, né? Do jogar com o time com jogadores melhores para ver até que ponto o jogador pode ir. Vamos ouvir Rodrigo Santana, que falou mais uma vez para Marcelo Santos, lá na Rua Javari. Atrás do gol. Aqui com o treinador Rodrigo Santana. O Rodrigo hoje completa 5 dias com a rapaziada do Juventus. Qual é o sentimento nessa primeira semana? O que você visualizou? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes. Bom, o que eu visualizei foi que é um elenco, como eu posso dizer, eu observei 2 treinos com bola, né? E agora a gente está tratando mais daquelas partes de prevenções de lesões. Mas é um grupo muito feliz, o grupo está alegre, sabe? O grupo está motivado, está querendo fazer uma boa Copa. O que eu estou sentindo neles é muita vontade de estrear, muita vontade de treinar e se capacitar para a gente fazer uma boa campanha na Copa. Você já conseguiu enxergar quem pode ser aproveitado, quem você vai acabar liberando, quais as posições que você precisa de reforços ou só na semana que vem? Eu acho que fica mais para a semana que vem, né? Tá muito em cima, né? A gente está a menos de um mês aí da estreia, né? 29 dias aí. A gente está preocupado mais em condicionar, né? Ver o que tem, ver quem tem contrato, quem não tem contrato, quem vai cumprir, o que a diretoria vai passar. Tem algumas peças para chegar, precisamos sim. É um grupo bastante jovem. Tá? Às vezes tem algumas... Quais as posições que você viu carência? Olha, a gente vê na nossa lateral direita, né? Que a gente está sem um titular absoluto. A gente tem o menino Lucas, que também é muito bom jogador, mas a gente tem que ter muito cuidado em pôr os garotos para não expor o jogador. Às vezes eles não estão prontos, estão maduros o suficiente, a cobrança é grande, é forte, e a gente não pode queimar a etapa. Então, trazendo um cara um pouco mais experiente ali, para ele também aprender e pegando mais confiança em entrar aos poucos. A gente vê ali que a gente precisa de um meio de campo, né? Chegou o Felipe Nunes ali de volante para... Já atrás está quase tudo certinho, só está penso para um lado, que é o lado direito, que você ainda precisa de um acerto. Então isso quer dizer que você enxergou um grupo bom e um grupo unido. Isso já é um ponto muito positivo até para a rapaziada que vem treinando. Uma coisa que eu observei ao chegar aqui na Javari, e até comentei com o Walter, achei muito interessante alguns jogadores pedirem um trabalho diferenciado. E até comentei com o Walter, acho que a rapaziada está gostando do seu serviço. É por aí mesmo? A gente procura deixar eles bem à vontade, né? A gente faz muitas perguntas, a gente quer ver o perfil de cada jogador, a gente deixa eles falarem também. A gente pede opinião, sabendo que quem manda é a gente, quem vai fazer tudo somos nós. Mas a gente quer ver o interesse, quer ver a reação deles, né? E isso está surtindo efeito, tanto é que termina nossos treinos, nosso trabalho, eles estão pedindo complemento. Professor, estou precisando disso, professor, eu preciso trabalhar dessa forma. E a gente está tendo esse tempo para fazer os específicos, para deixar eles bem à vontade e bem confiantes. Falar em confiança, o treinador, Rodrigo, também está bem confiante, então. Eu sempre confiante, cara. Tenho muita confiança no que a gente faz, a comissão faz. A gente procura passar esse nosso espírito de união da comissão técnica para os atletas, entendeu? E o resultado não pode ser outro. A gente trabalhando com alegria, onde a gente está trabalhando feliz, eu acho que fica mais fácil de fluir, bons jogos, boas vitórias, mais tranquilidade para trabalhar, eu acho. Amanhã tem treino normal? Normal. Até amanhã a gente trabalha, essa semana trabalhamos todos os dias, 2 períodos. Semana que vem trabalhamos todos os dias 2 períodos, vamos dar uma ênfase muito forte na parte física, né, porque tem muito jogador parado há um mês e pouco, para na próxima semana a gente começar a introduzir bola e aparecer os amistosos. Amistosos, você citou um ponto importante. Tem que buscar adversários do mesmo nível ou adversários mais fortes para poder testar mesmo a rapaziada? Se depender de mim, eu só quero um adversário muito mais forte. Eu preciso de dificuldade, eu preciso ser ofendido, porque a gente sabe que a vitória esconde muitos erros. Então a gente precisa pegar alguns oponentes bastante fortes, dar bastante trabalho para a gente analisar o nosso time na dificuldade. Porque na facilidade todo mundo joga, todo mundo pedala, todo mundo quer virar cara, todo mundo quer fazer gol. E na dificuldade eu preciso ver jogador de perfil
jogador de fibra, que chama a responsabilidade, é isso que a gente precisa. Você acha que nesse momento, já que a gente vive a questão da Copa do Mundo, todas as outras equipes das outras séries estão paradas, fica mais fácil de repente conseguir um amistoso lá na frente, antes até do início da competição, obviamente, com uma equipe de série A1? É o que eu pedi, o que eu estou pedindo é isso daí. Quero jogar contra time grande, se possível um Palmeiras, um São Paulo, um Corinthians, se a gente tiver a oportunidade de ir até o CT deles, eu acho que vai ser o ideal pra gente. Para os dois lados, para eles também que estão parados, de repente essa movimentação une o útil ao agradável. O Juventus querendo ser testado e essas equipes voltando a se movimentar para a sequência do campeonato em que eles disputam. Os clubes grandes, toda semana eles fazem, né? Com os atletas que não jogaram um dia antes, né? Só que eu acho que com essa parada da Copa, para eles ganharem ritmo, devem ir com o time titular. E quanto melhor o time, melhor pra gente ser testado. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Tranquilo, Marcelo, a gente sempre à disposição. Atrás do gol. E que também estava por lá, né? Obviamente, era Jeová. Jeová também estava lá na Rua Javari, também falou mais uma vez aos microfones da Web Rádio Moc. Olha, Jeová fez um convite interessante para a torcida juventina, hein? Você, torcedor juventino, presta atenção no que o Jeová falou aí, um convite, eu diria, praticamente irrecusável. Ouça aí. Atrás do gol. Bom, eu estou aqui com o diretor de futebol do Juventus, o Jeová, que pretende implementar uma filosofia um pouquinho diferenciada nesse segundo semestre. Vai convidar algumas pessoas para assistirem os treinamentos. É isso, né, Jeová? Então, rapaz, eu acho que isso é importante porque a gente trabalha a semana inteira e de repente, quando chega no dia do jogo, aquele jogador, aquele atleta que, principalmente a torcida que acompanha, não está em campo, eles ficam reivindicando porque o fulano não está no campo, porque não está no banco e de repente ele não tem recebido a informação correta. Uma hora pelo fato dele estar trabalhando, outra hora eles não passam aqui. E eu gostaria que, pelo menos o chefe de cada torcida, se propusesse durante a semana nos treinos, eles vinham assistir o treino, para eles sentirem como é que foi, se machucou, se não machucou, quem treinou melhor, a convocação, para sair para o dia do jogo, eles ajudar a gente, em vez de criticar, eles ajudaram a gente. Isso de uma forma organizada, ou com você, ou com o Vanderlei, a rapaziada vem, acerta, ó, vamos tal dia. Aí vai um representante de um lado e um representante do outro para poder entender justamente isso que você havia comentado. A reclamação ter procedência, ao invés da reclamação ser improcedente. Sem dúvida, a gente fica aqui a semana inteira, trabalhamos sério, né, que a gente estamos aqui para ganhar, perder faz parte do jogo, mas se tiver mais gente para ajudar a gente a assistir o trabalho, né, acompanhar o trabalho, e no caso a torcida, aqueles que exigem e tal, e não é todo dia que dá certo, mas eles tendo essa oportunidade também de ver o trabalho, acompanhar e tal, isso eu acho que vai dar mais tranquilidade para o time e jogar melhor, e joga o que está melhor, e eles saberem que isso é escolhido com critério, não é aleatoriamente nem proteger ninguém aqui. Então fica aqui o nosso compromisso de divulgar essa informação nas nossas transmissões assim que a equipe voltar a jogar no dia 19 e esse nosso bate-papo que será apresentado para o nosso ouvinte no decorrer dessa semana. Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que você tem aqui as portas abertas, como outras também se vêm procurar, também não vamos dar espaço, mas você é o número 1 aqui da Javari, está sempre colaborando com o Juventus e leva essa mensagem que organizado, marca aí, nós vamos passar para eles o dia dos treinos, principalmente quando estiver treinando para o jogo, no dia do apronta, ele vai ver quem é que está bem e no dia ele vai ver o pessoal no campo ou não. Né? De repente o cara se machuca na véspera do jogo. E eles vão ficar sabendo porque estão acompanhando. Obrigado pelo número 1. E aí, como você me chamou de número 1, eu vou dar aquela ideia aqui pra gente, para colocar às vezes naquela relação que vem para nós que vamos trabalhar na partida, e até o torcedor quando passa nesse corredor vê ali, ó, fulano de tal está no DM, fulano de outro está no DM, outro está pendurado. Isso também facilita e evita essas conversas paralelas, né? É verdade. Isso é importante. Até agradeço a tua sugestão. Eu não tinha passado pela minha cabeça e nem ninguém também tinha alertado, mas essa sugestão é fundamental.
E tem vezes que você concentra e de noite o camarada fica gripado. Uma dor de barriga. Justamente, tem um desarranjo intestinal e no outro dia não pode ir para o jogo. Aí você tem que convocar rapidinho um que ainda nem treinou, né? Não estava nos planos do treinador, mas estando lá na escalação, está sabendo a torcida, o participante normal, o torcedor normal vai ver o motivo, por sim ou não, o garoto não está no elenco. O meu sempre obrigado a você. Você é o cara, velho. Atrás do gol. Torcedor, Jeová falando aí sobre abrir os treinamentos para a torcida, sim, lógico, de forma organizada, né, de forma que possam todos acompanhar de maneira até civilizada, digamos assim, mas treinamentos abertos para a torcida conhecer os jogadores, conhecer o treinamento, conhecer o treinador também, né, conhecer a forma de treinamento, de preparação dos jogadores nessa Copa Paulista e, como ele disse aí também, né, já saber que o jogador que está bem fisicamente, que não está, que está machucado, que está correndo bem no treino, é bom, justamente é para isso que o torcedor tem que ir na Rua Javari, para conhecer o jogador e conhecer também a forma de treinamento do clube agora nessa próxima etapa aí com esse novo treinador, essa nova comissão técnica juventina. Por fim, quem falou foi Henrique Pucci, o novo vice-presidente aí dessa nova gestão juventina. Henrique Pucci falou bastante, falou sobre os jogadores, falou sobre a base, falou sobre ter um trabalho consciente, né, para subir da Série 3 para a Série 2 no ano que vem, que é isso que o Juventus está pensando efetivamente, né? Mas também ressaltou que a Copa Paulista não pode ser deixada de lado, porque o campeão tem uma vaga na Copa do Brasil, né? De repente, quem sabe, né? Copa do Brasil, além de maior visibilidade na mídia, é rentabilidade para o clube também. Ouça aí o que falou Henrique Pucci nos microfones da Web Rádio Moca. Atrás do gol. O nosso convidado agora é o novo vice-presidente do Juventus. Já exerceu uma função de diretor adjunto no departamento de futebol e agora um desafio diferenciado, né, Henrique? Na verdade, Marcelo, boa noite para você, para todos os ouvintes, os torcedores do Juventus. Na verdade, a gente continua no Juventus, quer dizer, eu tenho uma função lá com o presidente de estar mais perto do futebol também. Eu não sou vice-presidente de futebol, mas a minha história está ligada ao futebol. Então, como você está me pegando hoje aqui na Javari, aqui é o meu métier. Seu habitat natural. E quando o presidente precisa de alguma coisa lá em cima, uma reunião, um parecer, a gente está ajudando. Mas eu continuo juventino, independente de função, de cargo, continua a mesma coisa. É um momento diferenciado, né? Muita questão política, algumas inserções de saco, a gente sabe disso. Mas para você, Henrique, que vem trabalhando com essa diretoria, o fato de você ter estado agora como vice-presidente é porque você acreditou no trabalho, correto? Não, na verdade é o seguinte, o Rodolfo fez um planejamento nesses 2 anos que eu acho pouco tempo para alguém pelo tamanho que é o Juventus. Ele colocou a casa em ordem dentro do possível, inclusive uma das grandes metas foi o CND que ele conseguiu, que agora nós vamos conseguir verba para os esportes olímpicos, etc., que isso era uma coisa que se buscava há muito tempo. E seria um momento indesejável colocar alguém que não tem conhecimento do que acontece, ia perder 1 ano para poder tomar conta saber o que estava acontecendo. E aí você teria 1 ano para trabalhar, que é pouca coisa. Então o conselho foi bastante realista, o Rodolfo está fazendo um bom trabalho e ele vai ter mais 2 anos agora para implementar aquilo que ele construiu nesses 2 anos. Você tocou num ponto interessante. Esses financiamentos que o governo cede, a equipe tem que pelo menos ter a CND, o clube, né? Eu falo equipe porque a gente está aqui na Javari, mas é o clube. E com essa CND, mais investimentos. Esse investimento é obrigatório ser em esportes olímpicos ou ele pode ser diluído no geral? Não, a base é esporte olímpico, né? Mas o futebol de base, por exemplo, é olímpico, até 21 anos, etc. E hoje em dia, o futuro do futebol você tem investimento na base. Se nós estivermos dizendo para fazer uma boa base, você pode ter certeza que daqui 2 anos, 3 anos, nós vamos ter um time forte. Pouca gente enxerga isso, mas você tocou no ponto interessante, investimento na base. É a base que te dá frutos lá na frente e, inclusive, em transferências, né? Porque você sempre, se você for a equipe formadora, você tem o direito
algum percentual em cada transferência. Exato, toda transferência internacional que você tem um direito por ser clube formador. Agora não é só isso, Marcelo, o que acontece é o seguinte, quando você tem uma base forte, você precisa gastar menos na tua equipe final, porque se você tem 6, 7 jogadores que vêm da base, você precisa de, teoricamente, vamos dizer, para fazer um time titular, você precisa de 5. Se você vê hoje os times, eles precisam contratar 12, 13, 14 jogadores que são caros, e se você não investir na base, você cada vez vai mais pro buraco, porque realmente está muito caro fazer futebol hoje. Com esse DNA de futebol que você tem, afinal de contas o seu pai teve uma história maravilhosa aqui no Juventus. Você está bastante confiante nessa Copa Paulista 2014? A gente está começando um trabalho, a intenção é fazer uma boa Copa Paulista. E logicamente, que nem você mesmo ouviu o Jeová, ninguém quer entrar seja lá qual for o torneio para não ganhar. Mas, sinceramente, a nossa visão tá para 3, porque nós precisamos voltar para 2 e fazer um trabalho consistente na 2, para que possamos mais daqui 1 ano ou 2 anos voltar para 2 anos, né? Voltar para um consistente, né? Sem esse perigo de subir e descer. Então a Copa Paulista é um laboratório e não é só para nós, é para todo mundo, mas nós queremos ganhar, porque tem Copa do Brasil, se você consegue uma vaga na Copa do Brasil... É uma rentabilidade. Exato, você pega um jogo, dá uma sorte, entre aspas, de pegar um time grande, sei lá, um Flamengo da vida, fazer um jogo financeiramente, para um time nosso que tem custos não tão altos, você acerta aí 2, 3 meses de custo, que isso é importante para nós, fora que você aparece nível nacional, né? Mesmo alugando um estádio do Pacaembu, a rentabilidade é certa. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, Palmeiras, enfim, qualquer equipe de expressão, se você conseguir um jogo desse, de repente passando 2 até 3 fases na Copa do Brasil, é o suficiente para equilibrar as finanças. Ah, com certeza. E entre aspas, o nosso ego de juventino, você poder voltar a uma Copa do Brasil, para a gente seria uma grande vitória, né? Boa sorte para o Juventus na Copa Paulista, Henrique. Obrigado, Marcelo. Para todos nós, um abraço a todos. Atrás do gol. É isso aí, torcedor. Esse foi mais um Drops do programa Atrás do Gol. Hoje falamos com Vitor Salinas, com o zagueiro Léo, também com o Walter, preparador físico, o treinador Rodrigo Santana, Jeová e o vice-presidente Henrique Pucci. Pois é, torcedor, agradecendo aí você pela audiência, agradecendo o Marcelo Santos, que esteve conosco lá, o incansável Marcelo Santos, que esteve na Rua Javari, colhendo essas entrevistas com os jogadores, os depoimentos aí. E fique ligado, torcedor, a qualquer momento, na programação da Web Rádio Moca, pode aparecer mais um Drops do programa Atrás do Gol. Grande abraço, boa noite. Inovando a cara da pizza e mantendo a tradição do bairro, a Pizza da Moca traz a exclusiva e a clássica pizza com 10 pedaços, puro sabor e preparado de forma artesanal, uma delícia. Venha conhecer esse pedaço da Moca. A Pizza da Moca fica na Rua Guaimbé 439 e no delivery 3571-1221. Visite nosso site e conheça nosso cardápio www.apizzadamoca.com.br. Obrigado a você que ficou ligado em mais uma transmissão esportiva da Web Rádio Moca. Fique ligado no www.webradiomoca.com.br. 24 horas no ar, com música e futebol.